grava na aula, tá? Que eu fiz no canal do YouTube. Quem não assinou está convidadíssimo a assinar. E todo comentário que eu faço, ou a mensagem que eu estou levando, eu estou colocando no canal. Nos comentários do vídeo que eu faço na minha casa, eu coloco. Hoje, eu acho que é a segunda vez que eu vou gravar a aula. E os irmãos podem, na parte da tarde, pode ir lá no meu canal, se os irmãos assim quiserem, e ver. Diácono Gabriel Raso. Então, irmãos, como o irmão Marcos estava falando, acerca da introdução, acerca de conhecer o livro de Isaías, essa lição aqui, irmãos, é um panorama sobre o livro de Isaías. O que seria o livro de Isaías? Quem era Isaías e o porquê que ele traz essa palavra para aquele povo naqueles dias. Eu queria aqui, meus irmãos, ler com os irmãos essa agenda de leitura aqui, e nós temos na nossa revista, Isaías capítulo 1, no versículo 11. Isaías 1:11. Isaías 1. Isso, 1:13. Eu acho que é 1:13. 1:13. Mas vamos ler do 11, que a nossa leitura está sugerindo aqui. Quem pode ler do 11 que está na nossa aí? Do 11 ao 13. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem os mesmo o ajuntamento solene. Quem pode ler o 14, o 15 e o 16? Sempre muito, irmão, de cada vez, né? As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém. Irmãos, quando nós olhamos esse capítulo 1 de Isaías aqui, quando nós olhamos esse capítulo de 1, o que nós vemos aqui? Um povo que tinha caído na prática, na religiosidade, ou seja, o povo era religioso, mas não servia a Deus. E aqui essa festa de lua nova aqui é uma festa que lá na época de Moisés, Deus manda Moisés instituir essa festa toda primeira semana do mês. Então toda primeira semana do mês tinha a festa de lua nova, onde o povo levava o sacrifício, ou o povo levava aquilo que tinha de melhor mesmo para sacrificar para Deus. Mas quando Deus, naquela época, eles faziam isso de bom grado, de bom coração, levava com arrependimento. Mas isso mais na frente, meus irmãos, nós vemos que isso se tornou um ritual. Ficou uma coisa ritual, ou seja, as pessoas iam, levavam o sacrifício, porém não tinha mudança de vida, não tinha arrependimento, não tinha quebrantamento de coração, não tinha consciência acerca dos seus erros, acerca das suas atitudes. Então isso, quando Deus fala, Ele pergunta, Ele está a gente faz uma pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Era isso que Deus estava usando Isaías para falar com o povo. Basicamente isso. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Vocês estão trazendo tudo isso, mas eu não estou recebendo nada. Porque nós vemos as suas mãos cheias de sangue, suas mãos estão cheias de pecado. Vocês estão cheios de pecados e vocês não se arrependem. E aí eu falo para os irmãos: será que é diferente dos nossos dias? Irmãos, as pessoas vêm para a igreja,
sacrificam o seu tempo precioso, porém não há mudança de vida. E o que Deus quer muitas vezes de nós não é somente o sacrifício. Deus quer que esse sacrifício venha mudar a nossa vida. Através desse sacrifício, Deus vem trabalhar para mudar a nossa vida. Não para mostrarmos para Deus somente o sacrifício. Falar, Deus está aqui, fiz minha parte, agora eu estou dando a volta, viro as coisas para Deus e... Não. Deus, ele queria o quê? A obediência do povo. Então Isaías aqui, a luta de Isaías é uma luta muito dura, porque ele não briga somente com o povo, ele briga com os reis, ele briga, como nós vemos mais na frente, com as pessoas que tinham posses. Praticamente ele briga com todo mundo. A profecia dele é contra todos, e até contra os reinos vizinhos, Babilônia, Síria, até esses reinos entraram na profecia de Isaías, porque Isaías estava falando acerca da palavra de Deus. Deus estava usando ele para trazer o juízo. Naquele momento Israel e Judá estavam vivendo um momento bom, o momento era bom, o pessoal tinha condições, e as pessoas estavam meio desacreditadas. Poxa, mas esse momento que a gente está vivendo, será que vai vir isso mesmo? E Deus estava falando acerca do juízo. Mas o que nós vemos é que o povo não acredita, o povo não valoriza a profecia de Isaías. É que nem os dias de hoje. Nós estamos vivendo dias, se alguém fosse falar, Jesus está às portas, quantas pessoas acreditam? Nós falamos hoje, vai ter o arrebatamento da igreja, quantos acreditam? Mas a gente está esperando a volta de Jesus. A igreja primitiva já esperava, mas aí hoje, já passaram-se 2000 anos. Então nós vemos que nesses dias já as pessoas estavam desacreditadas acerca do juízo. Então, meus irmãos, quando Isaías profetiza, ele está falando da prática ritualística, ou seja, as pessoas fazem aquilo no cotidiano, mas não tem mudança de vida. Vem para a igreja, vem na oração, escuta uma palavra, mas aquilo virou uma coisa ritual, uma coisa corriqueira. Não existe mais mudança, não existe arrependimento. Isaías estava batendo nisso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos entrar na lição. Quem pode ler tema, data, autoria e local? Parte tópico 1. Por favor. Tema. Seu tema principal está relacionado às profecias da vinda do Messias, enfatizando a salvação recebida somente pela graça. O livro mostra ainda que Deus não permitirá a desobediência do povo da promessa, e esta será tratada com a devida purificação através do sofrimento, primeiramente do próprio povo e vicariamente por intermédio de Cristo. Tal é a importância de Isaías que o Novo Testamento faz mais de 400 citações diretas e indiretas no livro. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Isaías, ele é muito citado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Jesus, outros escritores de outras cartas, Tiago, Judas, o escritor aos Hebreus, Pedro, João, fazem citação acerca de Isaías. Por quê? Porque Isaías é um profeta messiânico. A maioria das coisas que Jesus aconteceu nos evangelhos, Isaías já tinha profetizado 700 anos antes, ou um pouquinho mais. Então aqui, Isaías, ele vê tudo isso que aconteceria, ele está no momento, mas ele está vendo lá na frente. A profecia para ele tem profecia aqui dele aqui, que é 200 anos à frente, e a de Jesus é 700 anos à frente. Por que 200 anos à frente? 200 anos, não, mais ou menos uns 160, 170 anos, porque ele já está profetizando a queda de Judá. 740, ele começa essa profecia, 720, Israel cai. A Síria invade Israel. E lá na frente nós vemos a Babilônia invadindo Judá. 712, mais ou menos 600 anos de Cristo. Então ele está profetizando lá na frente. E ele está profetizando ainda mais além, está profetizando acerca de Jesus. E ele profetiza até umas coisas acerca dos nossos dias de hoje. Alguns juízos que Deus vai tratar. Às vezes a gente vê algumas nações na Bíblia, algumas nações ímpias que tratam os outros, não quer ser tratado, mas trata as outras nações ao seu bel prazer. A gente também pode relacionar isso aos nossos dias. Quantas nações nós vemos
que não tratam as outras muito inferior. O Brasil mesmo é uma nação que agora que está começando a ter um certo respeito, mas antigamente era ou não era tratado inferior às outras nações. Até a Argentina, nossa vizinha aqui, que está numa situação terrível, que quer se sentir o país europeu dentro da América, né? Que é o país europeu, se sentir nariz empinado perto dos brasileiros. Hoje eles estão numa situação difícil. Mas quantas nações nós vemos que não, quando vê brasileiro, só conhece o Brasil por causa do futebol, né? Mas agora o Brasil entrou na mídia por causa da corrupção. Mas antigamente só conhecia o Brasil. Futebol não tem mais, né? Futebol não tem mais, né? Tá terrível aí, né? Mas o negócio tá feio. Quem viveu antes, quem era criança e viu outra época, viu que hoje, meu irmão, só não tem nada de agradável. Mas aqui, nós vemos que o Brasil hoje é conhecido, é lógico, depois do governo Collor, se eu não me engano, né? Muitos investidores entraram no Brasil, investiram muito no Brasil pesado, Fernando Henrique, Lula. Alguns presidentes abriram esse comércio exterior e investiram no Brasil, muitos investiram. Então o Brasil ele começou a ter uma ascensão lá fora. Mas, antes disso, até hoje mesmo, se você for em determinados países, o pessoal torce o nariz para brasileiro. Mas hoje já tem um certo respeito. Então, Isaías ele profetiza até acerca disso. De os mais ricos querer explorar os mais pobres. Ele já estava profetizando isso. Ele profetizava naqueles dias, e a profecia de Isaías, toda a Bíblia, meus irmãos, nós podemos trazer para nós. Até mesmo as leis. Uma opinião minha, até as leis que Deus colocou para Moisés escrever para o povo de Israel, faz uma alusão à nossa vida, à nossa causa. Porque nada é desprezado na Bíblia. Você pode, de repente, trazer aquilo para alguma área da sua vida, ou para alguma área da nossa vida. Data. Quem pode ler a data aí? Vamos correr. Cada vez aí. A data rapidinho, vai. Curtinha. Legal, Gabriel, vai. O livro de Isaías começou a ser escrito provavelmente antes do ano 740 a.C. e foi terminado no ano 701 a.C. Período este que corresponde ao tempo de ministério do profeta. Essas datas são aproximadas e levam em conta a morte do rei Uzias. Entretanto, outra possibilidade é que, como o livro possui 3 partes, a primeira delas tenha sido escrita de 1740 a 640 a 698 a.C. e a segunda e a terceira parte de 697 a 680 a.C., terminando o reinado de Manassés. Então, irmãos, essa questão do rei Uzias aqui, eu queria falar para os irmãos o seguinte: Uzias, ele reinou 56 anos, né, em Israel, não, em Judá. Ele reinou 56 anos. Muito provável que no final do seu reinado, Isaías tenha começado a profetizar, porque ele profetiza 4 reis: Uzias, Ezequias, Jotão, Acás, mas ele morre no rei Manassés. São 4, mas não fala do rei Manassés. Mas quando ele começa a profetizar, o rei Manassés vai matar ele. Depois a gente vai ver isso. Mas aqui é muito provável que ele tenha começado a sua profecia no final do rei Uzias. Aí ele faz até menção, acho que no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, viu Jesus, no alto de Deus, no alto do trono, todo mundo já conhece essa passagem. Mas vamos pular aqui. Então, o livro de Isaías, para nós entendermos, não foi escrito do dia para a noite, irmãos. Ele teve uma revelação, ele estava lá dormindo, aí começou a revelação o dia todo, aí no outro dia ele foi escrever o livro. Não, isso são várias revelações, são vários momentos que ele teve para com Deus, são várias situações que ele viveu, por o fato de ele ser um homem da nobreza, um descendente de nobres. Com certeza ele viu muita coisa. Ele era um dos profetas, que eu estava pesquisando, um dos profetas mais alfabetizados, vamos dizer assim, dos outros profetas, mais do que Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Ele era mais alfabetizado, tinha uma melhor percepção, uma melhor escrita do que esses. Pelo que nós vemos, ele é o profeta que mais escreve
no Antigo Testamento. É o profeta que o livro dele é maior. Então, quando nós vemos isso, nós vemos o que, meus irmãos? Que são várias situações que Isaías ele vive. E são várias profecias que ele tem para poder escrever o seu livro. Antigamente, a Bíblia ela não era assim como nós vemos em capítulos. E nem em versículos. Ela era escrita direto, em pergaminhos que eles escreviam. E como nós vemos, Jesus, quando ele vai ler na sinagoga, quem abre o pergaminho para ele? Quem abre? Não é Jesus, é o escriba. O escriba, quando ele abre, ele sabe exatamente onde está escrito. Então a escrita hebraica era direta. Ela não tem, se não me engano, consoantes. Ela não tem, ela é direta. Então nós vemos que já naquele dia ele começa a escrever. E são vários os livros que ele, várias passagens que ele escreve. Uma coisa que um dado curioso é que os essênios eles tinham o livro de Isaías. Quem eram os essênios? São aquele povo que na época de Jesus eles saíram e foram ficar afastados da civilização mesmo, né? Por causa que a Roma estava dominando Jerusalém e eles eram um povo que vivia afastado. Quem já ouviu falar aqui nos manuscritos do Mar Morto? Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto? Ninguém ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Nunca ouviram falar? Tá, uma pequena palhinha então, vai. Os manuscritos do Mar Morto, meus irmãos, quem escreveu foram os essênios. Através dos essênios, nós vemos muitos livros apócrifos, foram escritos pelos essênios ou alguns homens daquelas épocas lá, que falam da infância de Jesus, Pseudo de Tomé. Então eles escreviam, algum ia lá, trazia uma história e escrevia. O livro de Isaías, ele também é escrito, mas é um livro que ele é escrito exatamente como ele é naqueles dias, naquela época. Então eles fazem uma cópia do livro. E também tem um livro de Isaías, mas é um livro apócrifo. Mas esse aqui, se a gente for ver, ele está exatamente igual. E o livro de Isaías, foi em 1947 que eles acharam, é o único livro que está intacto. É o único livro que eles acharam todo intacto, os pergaminhos intactos. Então, nós vemos que o livro de Isaías, ele era um profeta reconhecido até nos dias de hoje, no meio dos árabes, que a gente foi ver, ele é muito reconhecido. Então, como nós estávamos falando, o livro não é escrito do dia para a noite. Quando a gente vê certa obra de certo autor, quando escreve algum livro, alguma obra, quanto tempo ele demora para escrever? Quantos anos ele não demora para escrever? Pesquisa, aí ele vai e escreve, né? No caso, um autor secular, ele vai e escreve, de repente não está bom, ele vai e apaga. Não, Isaías não. O Espírito Santo falando com ele, com certeza ia revelando e ele ia escrevendo. E não poderia apagar mais. Escrevendo, né? Não ficou muito bom isso aqui, eu vou apagar. Eu acho que o Espírito Santo não falou direito. Não, ele escreveu e tinha que deixar. Então foi vários anos para essa obra do livro de Isaías ser escrita. E a sua autoria, não precisa ler, ela é tem bastante divergência, porque alguns acham que ele escreveu até o capítulo 40, e outros acham que a partir do 40 até o 66 foi um outro autor. Mas nós vemos, meus irmãos, que crendo em Deus e crendo na Bíblia, que Isaías, o livro de Isaías foi todo escrito por Isaías mesmo. Eu, pelo menos, particularmente, eu creio que foi tudo escrito por Isaías, porque as profecias que ele traz depois são praticamente a mesma linguagem dos primeiros capítulos. E aqui no local, como a maior parte do campo, a parte 4, como a maior parte do campo do ministério do profeta se desenvolveu em Jerusalém, acredita-se que foi nessa mesma cidade que ele transformou suas profecias em texto. Todos nós sabemos, meus irmãos, Jerusalém, Reino do Sul, Samaria, capital, Reino do Norte, Israel. Ele estava em Jerusalém, profetizava contra Samaria e profetizava contra Judá também, que era aquele que ficou no Reino do Sul. E aquelas outras nações que estavam em volta, como nós falamos no começo, ele profetiza contra todas elas. Profetiza contra todas. Agora você vai profetizar, irmão, como uma nação de repente, e a profecia chegou até eles, porque eles também tinham que se arrepender. E se não se arrependessem, viria o juízo. Se a gente hoje fosse falar mal de algum governo aí, hoje a gente vive aqui no país, no Brasil e tal,
Mas se fosse num país, se nosso país fosse um país, fosse uma ditadura militar, vamos dizer assim, e fosse falar mal do governo, o que aconteceria? Fosse falar contra o Geisel, contra o general aí da Figueiredo, acho que era o pior, né? Desses aí, né? Mas como é que seria? Automaticamente, ó, já seria preso, torturado, não poderia falar. Então aqui nós vemos que Isaías ele fala contra. Alguém vai dizer, não, mas Isaías ele era um profeta que tinha uma certa, né, como ele era nobre, ele podia falar, ele tinha certa influência no reinado. E de repente tinha uma certa proteção. Será que tinha mesmo? Será que ele tinha proteção? Porque ele falava contra todos. Ele era um profeta destemido, ele profetizava aquilo que Deus mandava, ele já mandava a profecia. E depois ia lá e registrava. Então nós vemos que Isaías, ele profetizou, com certeza a maioria dos seus textos foram escritos em Jerusalém, ou seja, em Judá, no reino do sul. Ele profetiza contra o reino do norte, que é Israel, e contra as nações vizinhas, Babilônia, a Síria, que mais? Síria. Quem mais, irmãos? Alguém tem mais alguma aí que eu tenho esquecido? Hã? Alguém aí tem alguma que eu tenho esquecido aí que tenha lembrado? Provavelmente essas nações que eram as mais fortes, né? E aqui, meus irmãos, eu queria ler um pense para os irmãos aqui. Quem pode ler um pense aí? Só voltando um pouquinho para essa questão de se ele tinha ou não proteção, eu acredito que não. Também não, Acredito que não, porque senão ele não diria tanta coisa contra, né, o governo, seus patrícios, né, também, né? o reinado da época. Uma coisa que marca muito a coragem dos grandes homens de Deus do passado é que, assim, boa parte do que eles falavam era de fato profecia, mas eles não deixavam de ter também, é o que falta hoje, coragem de falar o que eles pensavam. Uma coisa é o profetizar, né? Eu não estou dizendo que seja fácil profetizar, ou que não foi fácil para eles profetizar, é o que tinha que ser dito. Quando Deus mandava, eles diziam. Mas eles também não se furtavam do dever, do direito de falar aquilo que eles pensavam. É mais ou menos igual Paulo, né? Paulo fala muita coisa. E quando a gente vai ver algumas exortações de Paulo, às vezes Paulo fala, isso digo eu, e não o Cristo. É comigo, isso aqui que está falando sou eu. É diferente dos irmãozinhos que a gente vê de vez em quando hoje, né? O povo quer falar, o pessoal, eu vou falar. Ai, Jesus, me segura que eu vou falar. Né? Ou só fazer média, né? Você tem coragem de falar ou não tem? Ou fala ou fala. Ou fala ou não fala, né? Você pensa, ai, eu vou falar, Jesus, me segura, eu vou falar. Não, faz nem Paulo, isso aí, tipo eu. Não, Cristo, todo mundo vendo. Pode falar, irmão. Fala aí, Rafael. Não, vamos interagir, né? Vamos comunicar. Outra coisa, eu também acredito que ele não tinha proteção porque ele teve um fim trágico, né? Que a tradição, segundo a tradição rabínica, foi prensado e encerrado ao meio. Mas é que assim, há uma divergência nisso aí, mas eu acredito que ele foi, pela tradição ele foi. No livro apócrifo de Isaías fala que ele foi. Fala Isaías mesmo, ele foi. Mas nós vemos que ele foi cerrado ao meio por causa de Hebreus, os heróis da fé. Falam que alguns profetas foram cerrados ao meio, por amor a Cristo. Então, os heróis da fé. Mas o que o irmão está falando aí, eu acredito que ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Eu acho que a pessoa já estava, vamos dizer assim, ó irmão, você já está falando muito já, né? Vamos dar um jeito nesse homem aí. Aí eles foram lá, Deus permitiu assim, e cerrado ao meio. O que nós estávamos falando, meus irmãos? Ele não tinha proteção. É que não é que nem hoje não, irmão. O negócio lá era olho por olho e dente por dente. Não tinha esse negócio não. Ele poderia ter seguido até o ofício de sacerdote. O sacerdote naquela época, ele era protegido pelos reis. Porque ele só trazia o sacrifício, ele oferecia, não falava nada. Agora o profeta, ele era perseguido. Ninguém gostava de profeta. Gostava do profeta assim, aqueles que falavam mentira, que profetizavam o que o povo queria ouvir. Agora, profeta que nem Isaías, Jeremias, Ezequiel, os outros profetas menores, nós vemos, a Daniel, alguns dizem que ele não foi tão profeta, mas como ele está nos profetas ali, ele recebeu as profecias.
mas profetizar como os outros profetizaram, ele não profetizava. Mas Isaías, ele não teve proteção. Mas há uma coisa também, meus irmãos. Isaías teve um leque de opções para poder escolher. Ele poderia ser tanta coisa, poderia ser de repente um fazendeiro, poderia ser um sacerdote, como nós falamos, porque o sacerdote não precisava trabalhar. Ele ficava lá, o povo trazia, ele era sustentado pelo povo. Poderia ser muitas coisas, poderia até ser um oficial no reino de algum desses reis, mas ele escolhe ser profeta. O mais desprezado daqueles dias era o profeta que falava a verdade, mas ele também podia ser um profeta que passava a mão nos pecados dos reis e no pecado do povo, no pecado dos sacerdotes, porque quando ele fala, ele não fala só contra os reis, contra o povo, ele fala contra os sacerdotes também, que eles estavam sacrificando, e a maneira que eles estavam sacrificando era uma maneira errada, porque o povo não vinha com arrependimento, o povo vinha em pecado, e depois que sacrificava, continuava pecando. Então ele começa a profetizar, e nós vemos que ele tinha um leque de opções. E por que ele escolhe profetizar a favor de Deus? Trazer a palavra de Deus através dele, e ele começa a profetizar, né? E começa a trazer o povo mesmo à consciência. Por que ele escolhe isso, meus irmãos? Por que é tão difícil nós escolhermos aquilo que Deus coloca para nós? Porque aquilo que Deus coloca para nós é só uma opção. Agora, o que o mundo coloca para nós são várias opções. Mas ele escolhe ser um profeta de Deus. Por quê? Ele era um homem, como nós estávamos falando, de família nobre. Família nobre tinha dinheiro. Todo mundo sabe que o judeu normalmente, principalmente quando faz parte do comércio, e naquela época já tinha um comércio, já eram bons comerciantes, tinha condições. Quando fala família nobre é porque ele era de linhagem, né, de uma linhagem boa. Ou seja, o pai que passou a herança para o filho, que passou para outro filho, e a riqueza vai crescendo, que vai passando para outro filho e chega até nele. Mas ele deixa tudo isso aí e começa a profetizar. Então nós vemos que Isaías, ele podia ser muita coisa. Ele tinha várias opções. Não é que nem alguns, eu só tenho essa opção, eu só tenho, não tem outro jeito. Não, ele tinha várias. Mas ele escolhe ser um profeta de Deus. Então aqui, como nós vemos aqui, e também a questão também que ele não tinha. Se chega um determinado momento, irmãos, vamos fazer assim, vamos fazer uma conjectura aqui. Isaías começa a profetizar. Olha, vocês tomam cuidado, olha o pecado de vocês. Aí alguém tenta chegar nele, algum vai à parte. Não, peraí, não. Ele é de família nova. Ô Isaías, para de falar assim, meu, você está causando na cidade aí, meu irmão. Para de falar assim. Começa a profetizar de novo. E alguém tenta falar alguma coisa contra ele. Não, peraí, não, ele é fulano de tal, não sei o quê. Mas chega uma hora, meu irmão, que acabou. Faz o seguinte, faz o que você quiser com ele. Eu já falei com ele várias vezes, mas ele não quer me ouvir, ele quer continuar nesse ofício. Então deixa ele mesmo ir. Eita Jesus, está sobrando. Quem vai tirar a oferta aí? Quem vai levar lá? Tira 10 para mim, por favor. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, irmãos. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará. Esse é céu? Se tivesse hoje aqui competição para quem trazer mais oferta, acho que a gente ganha. Tá tendo até uns empréstimos aí, ó. É isso aí, vamos compartilhando. Aleluia. Isso, meu Deus do céu. Amém? Equilibra. O negócio da Santa Ceia lá, isso aí é fácil. Então, meus irmãos, nós vemos o que? Isaías, quando a gente começa a puxar a história de Isaías, é muito importante, meus irmãos, vou dar uma dica para os irmãos. É muito importante nós pensarmos, não é errado. Às vezes você vê um profeta, um grande profeta, e a Bíblia ela não fala tudo para nós.
mas a gente pode imaginar algumas situações que ele possa ter vivido. Isso não é errado. Se não fugir do contexto bíblico, se não modificar a palavra, se não modificar a profecia que ele traz, normal, irmãos. Como a gente não estamos falando aqui. A Bíblia não trata de tudo. A Bíblia dá algumas diretrizes para nós, para mim, para você poder pensar. Entendeu? Para poder raciocinar acerca de quem era. Então vamos aqui, objetivos de Isaías. Quem pode ler aí? 10 de oferta. 10 de oferta. Quem pode ler objetivos de Isaías? Só. Pode falar, irmão. Hã? Eu acho que a escolha de Isaías de profetizar contra todos, talvez assim, você poderia ter vários leques, pode ter sido por causa também da. Quando Deus revela a sua glória. Não, mas a glória de que quando Deus revela a sua glória é mais na frente. Ele recebe a profecia antes. Ele recebe o ofício de profeta antes. Porque nós vemos que ele vê a glória de Deus no capítulo 6. Lógico que esse capítulo 6, lógico, serviu para animar ele. Ó, agora meu filho, agora o negócio é mais embaixo, vamos dizer assim, né? Agora a profecia vai ser mais dura. Porque até então, ele estava profetizando aqui, até o capítulo 6 ele profetiza contra o pecado do povo naquele momento. É como às vezes um ministério menor. Então, não, na verdade eu digo da forma assim como ele profetizou, entendeu? Claro. A profecia chegou a ele, então chegou por intermédio de alguma coisa sobrenatural. Não, então eu acho que quando isso acontece, aí a pessoa sabe a verdade, o que está acontecendo realmente, não importa. O que foi que aconteceu com Paulo, né, também, eu acho. Tipo, Paulo estava perseguindo todo mundo, tipo, você me corrige se eu estiver certo. Não, mas de repente aparece Jesus lá e você sabe a história de Paulo e ele matava todo mundo, né? mas pode falar. Aparece e muda de repente a pessoa assim, é algo sobrenatural. Eu acho que isso ajuda também, né? Não, o que acontece também, às vezes as pessoas, pode perceber, às vezes a pessoa, mesmo pelo fato de não ser pessoas crentes, são pessoas indignadas com as situações do país, com as situações, até mesmo, como a gente estudamos a situação da família. Alguns acham que é normal. Barulhos extra. Eu achei que só tem nova fazenda. Extra bíblico. Barulhos extra aula. Então nós vemos que aqui no caso aqui até me perdi aqui, mas nós vemos, meus irmãos, que Isaías, quem estava falando, né? Tipo, algo sobrenatural que você Isso. Então aqui Isaías, se a gente for ver bem aqui, o ministério é um pouco menor, modesto, profetiza contra um, contra o outro. E nós estamos falando o quê? Que às vezes as pessoas, mesmo não sendo crentes, elas são indignadas. Ficam indignadas acerca de algumas práticas que eles querem introduzir, colocar na sociedade de qualquer jeito, algumas coisas acerca de filhos, algumas coisas acerca da política, acho que todo mundo é indignado com isso. Mas às vezes as pessoas são indignadas com algumas situações, mesmo pelo fato de não serem crentes, porque vê as coisas de uma outra maneira. Então Isaías aqui, não que ele não fosse crente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele se indigna com a prática do povo, mesmo sendo um cara ainda, um camarada ali que não tem tanta desenvoltura no ministério, não tem tanto conhecimento ainda acerca da glória de Deus, como o irmão mencionou. Mas nós vemos que ele já tinha indignação com isso. Quantos de nós aqui também não se indignamos acerca de algumas coisas? Mesmo pelo fato de não termos tanto conhecimento. Que nem o irmão citou, o nosso pastor aqui, irmão Marcos. Ele cita o quê? Porque às vezes chega no púlpito, eu não vou falar. Irmãos, isso é nítido. Quem não se indigna com isso? Muitos aceitam. Mas essa pessoa que não conhece tão bem a Bíblia, que não tem às vezes uma visão muito ampla, fica indignada com isso. Como quem diz, irmão, você vai falar, fala logo. Principalmente quando chega um homem que não é convertido, uma mulher que não é convertida na igreja. Porque para as pessoas que não são convertidas, não entendem esse tipo de... Vou falar show, né? Vou falar showzinho, né? Vou falar só uma média, né? Fazer essa média aí, não entende. Então fala assim, se você quiser falar, principalmente quando vem para a igreja é meio que arrastado ainda, né? Não está assim meio vontade, a mulher vem. O fulano me convidou para ir para a igreja e vem assim, meio sem vontade. Se você for falar, fala logo, entendeu? Já está indignado, porque como quem disse, se for falar, fala logo. Posso falar? Eu falo, aí fica, ô Espírito Santo, será que eu falo? Jesus. Ô pastor, eu vou falar, hein? Meu irmão,
Só nessa brincadeira você perde 10 minutos de graça, por nada. Então as pessoas se indignam com isso. Então Isaías, mesmo não tendo uma visão tão ampla acerca da glória de Deus, ele profetiza pela sua indignação e Deus já o preparando como ofício de profeta. Hoje, irmãos, entenda bem isso. Hoje nós não temos o ofício de profeta como era no Antigo Testamento. Nós temos o dom de profecia. É bom nós frisarmos isso. Às vezes, vou na casa do profeta, né? Essa é profeta. Não, ela tem o dom de profecia. Profeta não. Profeta, quem era profeta no Antigo Testamento. Hoje nós temos o ofício de profecia. Alguém vai falar, mas Ágapo no Novo Testamento profetiza para Paulo, ó, você vai preso em Jerusalém, tira o cinto de Paulo, assim vão te prender. O ofício de profeta. Isso é um ofício da profecia, um ofício de profeta. E nós temos o dom da profecia. Hoje, o apóstolo Paulo fala para a igreja o dom de profecia. Amém? Alguém tem alguma sugestão, alguma pergunta para fazer? Lê, Rafael, para nós aí, vai anunciar o juízo de Deus. Eu sei que você está meio com sono e tal, mas anunciar o juízo de Deus. Israel e as nações vizinhas estavam em desacordo com os preceitos justos de Deus, ofendendo gravemente a santidade dele. Assim se fazia necessário que o profeta denunciasse essa situação. Embora ele não fosse ouvido com atenção, pois chegou a chamar o povo de surdo e cego, Isaías 42, 18, 43, 8, mas era necessário que Deus, diante de sua justiça e misericórdia, fizesse o povo saber com clareza quais eram os seus pecados, quais as consequências dessa desobediência. Irmãos, eu queria que os irmãos se manifestassem agora. O que seria exatamente esse surdo e cego? Não querem ver, não querem ver. Qual é o pior surdo e qual é o pior cego? Exatamente. O povo não queria ver, o povo não queria ouvir. Não estava nem aí. Você está falando isso aí, ó. Vai dar uma volta aí que eu não estou querendo ouvir o que você tem para falar, não. Mais ou menos assim. E não queria ver também. Porque nós, hoje, muitos se fazem o quê? Se faz de surdo e se faz de cego. Quando alguém vem pregar aqui na igreja, traz uma palavra mais dura, esse é para irmão, esse é para o irmão, esse é para o fulano que está em casa. Pô, mas quem está ali? Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Então a palavra para mim, é para você, é para nós. Então aqui o povo, eles estavam se fazendo como se não fosse com eles. Estivesse ignorando, não é conosco não. A gente está fazendo tudo certo. Está tudo certo, a gente está sacrificando. Nós levamos o sacrifício. Como que pode ser conosco? Se a gente está fazendo o que é certo, se a gente está fazendo o que Deus manda, o que Deus mandou Moisés fazer? Traga o sacrifício, traz as oferendas, traz os manjar, lua nova, traz tudo, mas a gente está fazendo todas essas práticas. Essas práticas a gente está fazendo. O que a gente está errando em quê? Né? Como quem diz a pergunta. Nós estamos errando em quê? Que tipo de sentimento se coloca na oferta? Que tipo de sentimento se coloca no sacrifício? No Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos muito que Deus levava em consideração a prática do povo, mas aqui Deus já está falando acerca do sentimento, do que está dentro de nós. E o que está dentro de nós, como nós fazemos, quando nós fazemos alguma coisa para Deus. Por isso que Jesus, ele vai direto na seca do que o homem pensa, o coração e a mente do homem. Ele vai direto. Salomão, quando ele escreve os provérbios, ele fala muito acerca de sentimento, de práticas. Mas Jesus, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai direto no sentimento, do que está dentro do homem. Qual é o tipo de sentimento que os homens, quando levavam o sacrifício, que tipo eles levavam para Deus? É como nós falamos no começo da aula. O sacrifício está aqui, ó, e virava as costas para Deus. E as suas práticas continuavam. É que nem aquela coisa. É engraçado dizer isso, você vai falar, Paulo, é engraçado dizer isso, mas vamos conjecturar assim. O culto é 6 horas, 7 horas. Venho para a igreja. Ô Jesus, muito obrigado. O louvor canta, levanta minha mão, aleluia, a palavra. Que palavra boa. Mas não precisa nem chegar na segunda-feira, irmão. Quando abre seu computador, seu Facebook, sei lá, a rede social que você, as páginas que você acessa, ou a televisão, o tipo de canal que você assiste, ou o tipo de filme que você assiste, a vida continua a mesma coisa.
Não mudou nada. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. O povo aqui, ó, eu vou ser mais eu não estava falando isso. Mas o povo aqui, eles sacrificavam, levavam o sacrifício para o sacerdote. Mas além do sacrifício para o sacerdote, eles sacrificavam para a rainha dos céus, para outros deuses. Já existia essa prática aqui. Depois nós vemos que outros profetas vai bater mais. Mas aqui já existia. Fala, Walter. Não, justamente isso que você estava falando, uma coisa que eu estava comentando essa semana inteira nos programas de serviço, que às vezes os judeus, até mesmo hoje, tudo, com base em algumas pesquisas, alguns conhecimentos dele, leva muito para o lado só literal da palavra também, mas não leva para o lado simbólico. O que Deus quer dizer com isso daí, com essa atitude? E no sentido que você falou de sentimento, até acho que foi o que falou, como é que fala? Do teu coração, a sua boca fala aquilo que o coração está cheio, o coração está cheio, né? Isso daí que você falou, às vezes não adianta de nada realmente eu sacrificar, perder meu tempo vindo na igreja, ou no trabalho, sendo que o meu coração não está naquilo, sendo que eu não sinto nenhuma motivação de agradar a meu Deus. Às vezes eu posso estar fazendo uma coisa simples na igreja, estar varrendo o chão da igreja, mas eu sei dentro de mim que isso é o mínimo, pelo menos é o mínimo que eu posso fazer para Deus. Ele está vendo o meu real sacrifício. Não somente eu estar com o corpo presente, mas a minha mente, os meus sentimentos, minhas emoções estarem completamente longe dele. Que aí é o que justamente ajuda. Só venho à igreja no domingo, aí na segunda ou a semana inteira eu volto. Mas é o trabalho, é o ambiente, na escola, em casa. Não é diferente, eu só preciso ser aquela coisa certinha, correta, só dentro da igreja, só os olhos dos irmãos. Né? É triste. Eu queria só deixar um parênteses aqui, meus irmãos, que isso aqui ele estava tratando com pessoas antigas, com pessoas que conheciam o sacrifício, conheciam a liturgia. Mas hoje, se a gente for ver bem, nós não podemos querer que uma pessoa que começou a vir para a igreja agora, que é um pouco convertido, tenha a mesma postura que uma pessoa que seja mais antiga na fé. Então isso, que às vezes a pessoa que é mais nova na fé, o que ela vai fazer? Ela vai vir para a igreja e a palavra vai mudando ela dia após dia, vai ser passando pelo processo de regeneração. Então isso que nós estamos tratando com pessoas que mais antigas na igreja, que está mais tempo na igreja, que às vezes vem para a igreja e é aquela coisa ritual, aquela coisa que, né, vamos dizer assim, aquele ciclo, né, a mesma coisa, que nunca muda, não vai para frente, ou seja, aí parece que só vai para trás, mas não percebe. Então aqui Isaías estava profetizando contra esse povo. Se a gente for ver nos nossos dias de hoje, as pessoas vêm para a igreja e começam um processo de regeneração. Você não pode exigir que uma pessoa deixe tudo que vem para a igreja, olha, aceita Jesus hoje, e na semana ela deixa tudo que as práticas que ela viveu a vida toda. Não. Tem algumas coisas que ela já no momento Deus já vai libertar. E outras é um processo. Falar contra a falsa religião. O povo de Israel estava sendo governado por alguns reis que desprezaram a palavra de Deus. Embora alguns deles fossem bons, o povo estava corrompido. A eles se aliaram alguns sacerdotes, cujo compromisso era apenas manter a religião institucional. Isso se fez refletir numa religiosidade vazia, hipócrita, ritualística e sem sentido espiritual para o povo, levando-os a se desviar dos caminhos do Senhor. Hoje, o que se ensina em muitos lugares? Quando você liga a televisão, quando você escuta uma pregação, dependendo da mensagem, o que se ensina? O que estão falando? Por quê? Por que o sacerdote muitas vezes fazia o que o povo queria? Por quê? Eu falei isso no começo. Por quê? Quem sustentava os sacerdotes? Era o povo. E quem sustentam muitos hoje no ministério, de alguns ministérios? Que às vezes o camarada não trabalha. Quem que é? É o povo. Então você tem que fazer o quê para agradar o povo? Fazer o que o povo quer. Falar o que o povo quer. O sacrifício que o povo traz diante do altar, você tem que receber e tem que guardar. E você tem que sacrificar. Porque senão, aquele povo, o que ele vai fazer? Aquele povo vai para onde? Vai embora. E aqui era o quê?
Se de repente o sacerdote desprezasse o sacrifício, não, primeiro vocês vão se consertar. Nós vamos se consertar? Como quem diz, na nossa Bíblia. Beleza então, tá? Senta a cabeça não. O que ele ia fazer? Vamos fazer o seguinte, esse sacerdote aqui não presta não e tal. Vamos... Porque nós vemos, meus irmãos, que esse negócio de sacerdote estava tão corrompido, que na época de Jesus existiam, aqui não de sacerdote, mas vou falar de sumo sacerdote. Existiam 2 sumos sacerdotes. E não podia ter 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. Anás e Caifás. E para um sumo sacerdote tomar posse, o outro teria que morrer. Mas Anás, ele era vivo. E Caifás, ele que estava no domínio daquela situação, para fazer o sacrifício, ele sacrificava como sumo sacerdote. Mas Anás, como era querido pelo povo, ele era tratado como sumo sacerdote. Então aqui nós vemos que o povo trazia a oferta e o sacerdote era obrigado a aceitar. Por quê? Porque era a dependência do povo. É que nem uma coisa, irmãos. Às vezes as pessoas que almejam um padrão de vida, né, e não tem condições, e é dinheiro de corrupção, dinheiro de alguma coisa, aí você chega em um determinado patamar, você quer baixar? Quem quer baixar o patamar de vida? Não, vou deixar essa corrupção que está errado. Alguns deixam, glória a Deus por isso. Mas vou deixar que está errado. Será que eu estou falando alguma coisa que não existe? Está errado dentro da igreja? Será que não tem nenhum lugar aí que existe isso? Na igreja, eu tive uma experiência de ouvir no ministério que eu participei. O pastor ele pegava envelope dos irmãos e tirava o dízimo. E não colocava e não registrava. E aí? Quanto mais pessoas ele agradava, mais dizimista teria. E ele tinha que prestar conta. E ele tirava o dízimo dele em envelope. E aí? Mas ele falava o que o povo queria ouvir. Muitas das vezes. Fazer o que o povo queria. Hoje, como é que eu chamaria isso hoje das igrejas? É que nem Isaías? Ou é que nem os falsos profetas? Hoje as pessoas podem colocar o que quiser diante do altar. E o sacerdote recebe. O sacerdote, no caso, o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo, sei lá, uma denominação que usa esse tipo de título, recebe. Mas e como fica Deus? Deus está recebendo? Então, isso, meus irmãos, é hipocrisia. Hipocrisia. Às vezes, por que Jesus falava que os fariseus eram hipócritas? Porque eles sabiam que estavam certo, como seria certo fazer, mas não ensinavam para o povo. E às vezes queria exigir do povo o que eles mesmos não estavam fazendo. Queria exigir que o povo fizesse uma coisa que eles não estavam fazendo. Então hoje se exige muito, se faz pouco. E outros pregam mentira e o povo aceita. E vamos pular aqui, senão a gente não termina. Denunciar a injustiça social. Lê para nós. Nádia. Lê rapidinho, é tão curtinho, vai. Denunciar a justiça social. O povo de Deus havia se tornado orgulhoso e egoísta, como as demais nações. Isso fez com que os povos dentro do povo fossem humilhados e explorados pelos riscos e pelos governantes. Mas, em contrapartida, o Deus justo e misericordioso faria justiça ao povo. Isaías 11:4. Lhes daria alimentação e descanso. Lhes serviria de refúgio e seria portador de boas notícias. Irmãos, hoje, essa prática que nós falamos no começo, existe hoje. Os mais abastados exploram os menos abastados, vamos dizer assim. Os ricos exploram os pobres. E aqui já existia essa exploração. E alguns estados do Brasil, por determinadas mão de obra, se paga tão pouco. E às vezes o camarada trabalha com um prato de comida. E o cara que está contratando ele vai ficando cada vez mais rico. E ele nunca vai ter nada, porque só está trabalhando pela comida. Porque é o quê? Aquele momento, aquele cenário que ele tem. E ele acaba trabalhando por isso. Se a gente for ver bem, alguns países que cresceram na época que muitos africanos foram escravizados, e se escravizava, como eles não tinham para onde correr
ganhava dinheiro em cima deles, depois vendia como propriedade. Quantos ficaram milionários? Quantas famílias até hoje, né, tem essa condição financeira porque os seus antepassados lá atrás, conseguiram fazer riqueza com isso? Ó, quem dá palestra com o negócio de empresa estava atrás, viu? Desculpa, eu não entendi, Walter. Meu pai às vezes costuma dizer que hoje em dia nós somos escravos remunerados, né? Só que isso está começando a diminuir, que só está sobrando dinheiro só para comer. Daqui a pouco, naquela época lá, trabalhando só pela comida. A gente tem a situação, assim, o Gabriel falando, a gente tem a situação no Brasil, a gente tem a situação em São Paulo, aqui na Zona Leste. Só sei do bairro do Brás, aqui, mais perto de nós, do lado do Carvalho, o Rafael de repente pode me ajudar com isso bem melhor, na Vila Nova, por ali. A gente tem colônias e colônias de bolivianos que vêm para cá trabalhar, e são extremamente escravizados, eles trabalham pela comida. Os haitianos também, né? Haitianos, os haitianos, normalmente eles trabalham mais por conta, montam lá o negócio dele, mas os bolivianos, eles acabam trabalhando muito na linha de confecção, costura. E não sei se vocês acompanharam, acho que essa semana, inclusive, saiu no noticiário aí, de uma marca de grife, que a gente vai lá e paga um absurdo pela roupa, pelo acessório lá, que com esse pessoal está trabalhando, na época, acho que foi em 2006, na Copa do Mundo de 2006, na Índia, a confecção de bolas era feita por crianças. Grande parte dessas indústrias que fazem roupa, as mais famosas, usam bolivianos, criança, tipo, R$6 neles. Eu já fiz uma reportagem sobre isso. Pessoa faz família dentro de R$6 por mês. Não tem onde morar, não tem o que comer. R$6 por mês? Já tem que trabalhar a família toda, né? Sim. É por isso que na época alguns estados aí, código de cana, por isso que às vezes a criança com 7, 8 anos já tem que cortar cana para poder complementar a renda da família, para poder dar uma sustentação para os pais. Pode ver, aí depois, que absurdo, o pai coloca o filho, não, irmão, é porque aquele bendito daquele fazendeiro está estourando aquela família. E você já viu onde esse pessoal mora? Alguém já viu uma reportagem sobre carvão? Uma reportagem sobre carvão? Criança desse tamanho assim, ó, 7, 8 anos, às vezes nem isso, toda preta. Isso aí não é tóxico, o carvão ele é tóxico. E faz um mal, acaba com o organismo da vida, ainda mais a criança que está em organismo de informação, destrói a criança. Depois lá na frente ela vai ter doença, vai ter limitações. Então hoje nós vemos que existe essa exploração, e aqui no Brasil existe essa exploração, até uma crítica a fazer, que existe. Isso não é exploração só no meio evangélico, também existe. No meio da igreja existe isso. Porque às vezes o irmão não tem condições, o irmão tem mais condições financeiras, acaba explorando o outro irmão que tem menos condições, para poder fazer uma coisa na casa dele, às vezes só de graça, às vezes só por causa de um passeio. Eu já vi, meus irmãos, situações que às vezes o camarada não chama o outro para nada. Quando se reúne para comer uma pizza, chama só os amigos, só assim, Agora quando chama para carregar um entulho, para derrubar uma parede, aí chama aquele irmão lá que, vamos fazer um churrasco lá, entendeu? Vamos lá encher uma laje comigo, vamos lá encher vamos lá derrubar uma parede, vamos carregar uns entulhos. Isso é exploração, irmão. Se aproveitar da necessidade do outro. Fazer uma feijoada lá. Pode falar, fala aí, meu filho. Fala aí, que tá pegando. Fala aqui, tá explorando o Gabriel. Só quer carona só. Aí faz churrasco, faz pizza. Nunca pode, nem chama. Não chama você? Viaja nos Estados Unidos, nem chama. Aí, ó. Tá vendo aí, irmão? Ó. Aí, fica até quieto, ó. Eu vou falar. Tem alguma coisa pra dizer, Eliseu? Nada pra dizer? Não tá bravo. Eliseu, se envergonhado. Está denunciando o seu pecado aí. Ó. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que isso existe. E às vezes. Quer dizer alguma coisa, Eliseu? Você quer se defender dessas acusações aí?
que às vezes as coisas acontecem em proporções grandes, proporções maiores, mas é como nós estamos falando, é apenas as pequenas práticas do dia a dia. Às vezes as pessoas querem servir de favores, que é um favor do outro, mas é como se fosse uma troca com troco. E às vezes aquele que tem mais, que é o favor daquele que tem menos, mas acaba explorando. Irmãos, isso aí, um exemplo que eu dei, isso aí é coisa, né, ridícula, mas acontece. Quando é o almoço, não chama o camarada lá. Mas quando vai derrubar alguma coisa, fazer alguma coisa, ô fulano, dá uma força, eu preciso de você, rapaz, eu sei que você é um cara trabalhador. Aí chama ele, chama a família dele, né? Isso é exploração, irmão. Mas aqui Isaías, com certeza Isaías conhecia esses homens aqui. Porque se ele fazia parte da nobreza, ele sabia quem eram os empresários da época, os homens que tinham mais condições. Ele estava, vamos dizer assim, falando, ó, vocês aí, e provavelmente deve ter crescido de pequenininho, né? Conhecido de pequeno já, né? Já tinha uma certa amizade, ele estava denunciando isso, não tinha medo não, irmão. Isaías não tinha medo não. Só porque é meu amigo, eu não vou falar a verdade? Só porque é meu amigo, eu não vou mostrar qual é o erro dele? Ele está explorando lá, não vou falar? Vou falar sim, e falava mesmo. Então Isaías aqui, ele estava denunciando essa prática. Lá atrás, o povo de Israel é que nem hoje. O salário mínimo é um valor, mas nós temos um desemprego no Brasil. Aí a pessoa fala assim, você vai trabalhar, eu não vou te pagar 90% do salário mínimo, 80%, e se tiver que ficar um pouquinho a mais, tem que ficar e eu não pago hora extra. Está se apropriando de uma situação para poder explorar o outro. Isso está certo? Está errado, irmão. Mas nós vemos que isso acontece, está acontecendo e não vai parar de acontecer, porque vai continuar. Na China, o que eles fazem com os trabalhadores na China? Às vezes o camarada lá tem que trabalhar na linha de produção lá 12 horas, 13 horas, 14 horas, e não é lá que nem aqui não, mas que é cheio de feriado. O calendário tem mais pontinho vermelho lá, né? Feriado lá do que ponto azul para dias úteis, né? E sem contar que lá, eles, sábado e domingo trabalham direto. Parece que é uma vez por ano, né? É uma vez por ano, parece que eles têm 30 dias, 15 dias, eu acho, que ficam em casa, acho que na virada do ano, parece que é 15 dias. E pode ver que todas as províncias da China, todos os lugares, às vezes é só aquele lugar, trabalha só com tecnologia, é só uma determinada cidade. Outra determinada cidade trabalha. Então, dentro daquela cidade, ali, dentro até mesmo do trabalho deles, tem supermercado, tem outro, para eles não perder tempo. Mas ali já por que a China cresce tanto? Por causa disso. Por causa desse tipo de coisa. Eles abaixam o produto deles lá embaixo, porque a mão de obra é barata, não precisa ter não precisa valorizar. A importação de lá para cá também é barato, que só barra aqui no Brasil, porque aqui a alfândega, se não me engano, é cara, né? Para poder entrar no Brasil é um pouco mais caro, mas para a China eles têm uma isenção. Então eles exploram lá para poder crescer. E quem ganha com isso? Meia dúzia. Enquanto o povo sofre, meia dúzia que ganha. Fazendo até uma alusão acerca da nossa história, a ditadura militar, era só meia dúzia que roubava. Agora, né? Quantos roubam, né? Mas vamos lá. Anunciar a vinda, meu Deus, anunciar a vinda do Messias. Não precisa ler. Quando nós vemos, aqui para fechar essa primeira lição, Isaías, ele foi o profeta, como nós mencionamos, o profeta mais messiânico. Quem já leu o capítulo 53 de Isaías? Quem já leu? Quem já leu? Ali fala, dá um resumo de toda a vida de Jesus ali. Não dá detalhes, mas dá um resumo de toda a vida de Jesus ali. E da riqueza de detalhes, aí a riqueza de detalhes é acerca da morte de Jesus. O que aconteceria na morte de Jesus. Então Isaías, ele profetiza outras coisas também, ele profetiza até sobre João Batista. Ele tem muita profecia acerca de Jesus. Então Isaías, ele era um profeta que recebeu uma revelação das coisas que viriam lá na frente. Hoje, meus irmãos, o profeta, às vezes, ele quer exercer essa questão de profecia, ele não consegue profetizar nem aquilo que vai acontecer dali em 5 minutos. Esse aqui não. Profetizou, naquela época já aconteceu, nos dias esses aconteceu, e hoje está acontecendo. E 2.000 anos para frente,
Se eles pegassem o livro de Isaías e fossem ler, estava exatamente como Isaías